Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal do segundo ano aí do Pau-Ferro. Bom, gente, na aula anterior, a introdução do conteúdo, que vai trabalhar o mercantilismo e a colonização, foi introduzido pela professora Patrícia, em virtude dela estar iniciando os primeiros conteúdos nas turmas dela. Mas eu estou dando continuidade aqui com a nossa segunda videoaula, onde nós vamos trabalhar de forma mais específica o processo de colonização, certo? Então, nós temos aí, relembrando que a professora Patrícia colocou, ela deu início conversou com vocês sobre o que era mercantilismo, não é isso? Foi o mercantilismo, ela colocou aí como sendo um conjunto de práticas que se desenvolveu entre o século XV e XVIII nos países europeus, que eram o quê? Estados nacionais, monarquias nacionais. Eram essencialmente governadas por monarcas e o mercantilismo era uma espécie de política econômica. Eu vou só relembrar aqui o que ela colocou para vocês. Naquele tempo, os países eram considerados cada vez mais ricos se eles tivessem, por exemplo, uma balança comercial favorável, né? Vendesse mais, exportasse mais do que importar mais, comprar mais, ou seja, eles procuravam lucrar mais e gastar menos. Isso é que a gente chama de balança comercial favorável, não é isso? E o metalismo é a questão de se buscar cada vez mais enriquecer por meio de metais preciosos, o ouro e a prata. Eles queriam chegar em novas terras onde existissem essas riquezas para que eles pudessem, então, explorar e enriquecer cada vez mais. E a balança comercial favorável, né? Que eu já coloquei aí, no caso. E o protecionismo alfandegário, né? Eles lançavam taxas de tributos e impostos sobre as mercadorias estrangeiras para evitar a concorrência no mercado, para proteger o seu mercado, proteger a sua economia. Então, essas eram as principais características do mercantilismo. Mas passando aqui para o período da chegada dos portugueses no Brasil, vocês estão visualizando aqui na tela o período que a gente conhece como período pré-colonial, não é isso? Esse período que vai da chegada dos portugueses em abril de 1500 até 1530, esse período de 3 décadas, de 30 anos, né? Ele é conhecido como período pré-colonial. Por quê? Vocês têm aí em que Portugal não se interessa pela efetiva colonização do Brasil, em função deste não preencher os seus interesses mercantilistas, ou seja, metais e comércio. Então, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles só encontram o quê? Encontram um território vasto, com riquezas naturais, é claro, uma infinidade de plantas, rios, muitos animais exóticos e também as tribos indígenas que viviam de forma natural e em total harmonia com a natureza. Então, eles não encontram de antemão aqui no Brasil ouro e prata, que era o que interessava para eles, principalmente, né? E eles não encontram nenhuma organização aqui para desenvolver um comércio promissor. Então, de antemão, a primeira riqueza que eles encontraram aqui foi o pau-brasil. Então, eles desenvolvem essa exploração, essa primeira exploração, que foi a coleta do pau-brasil ao longo do litoral brasileiro, certo? Então, esse período é que a gente chama de período pré-colonial. Nós temos aqui, por exemplo, um mapa, onde vocês estão vendo aí, que durante esse período, Portugal limitou-se a enviar para o Brasil apenas algumas expedições. E essas expedições, elas eram essencialmente de reconhecimento e defesa e
desse processo de extração do pau-brasil. Por que de reconhecimento? Então, essas expedições vinham no sentido de se conhecer melhor o território e também na intenção de defender o território. Por exemplo, era comum encontrar por aqui também, no litoral brasileiro, os franceses, ingleses, espanhóis, e eles intencionavam encontrar riquezas também. Então, a coroa portuguesa mandou, nesse primeiro momento, para cá algumas expedições nesse sentido, para fazer não só o reconhecimento do território, mas também fazer a defesa e dar continuidade ao processo de extração do pau-brasil. Todo mundo sabe que o pau-brasil era uma madeira que eles, no centro dela havia uma espécie de tinta avermelhada que os portugueses usavam para atingir tecidos e também fazer móveis, né? Então, eles levavam essa madeira para Portugal para aproveitá-la de alguma forma. E nós temos também nessas 3 décadas em que Portugal não se interessou para administrar o Brasil e desenvolver alguma coisa aqui, dentro dessas expedições, nós temos aqui, por exemplo, a expedição de 1501, que é um exemplo, que é a expedição de Gaspar de Lemos. Ela que foi uma expedição no sentido mais de explorar grande parte do litoral brasileiro e de nomear alguns acidentes geográficos, né, como ilhas, cabos, rios, baías, enfim. E a de Gonçalo Coelho, né, essa expedição de 1503, ela foi organizada no sentido de Portugal, o rei de Portugal e um grupo de comerciantes, no caso, interessados na exploração do pau-brasil, foi uma espécie de acordo aí entre eles. Então, era mais nesse sentido, a expedição comandada por Gonçalo Coelho. Então, o principal objetivo dessas expedições era exatamente esse. Eles não objetivavam desenvolver o povoamento aqui, eles não objetivavam ainda explorar, porque eles sequer conheciam a terra direito ainda. Então, esse período de 30 anos após a chegada dos portugueses ficou conhecido como período pré-colonial. Então, nós temos, na continuidade desse processo, a gente tanto fala de colonização, que vem de colônia. No caso, o que era a colônia? A colônia era o Brasil, era a terra invadida, a terra explorada, controlada, dominada. O que é uma colônia? Então, nós temos bem aqui, é o sistema de domínio no qual um país possui terras em outros lugares do mundo e explora os recursos dessas terras para enriquecer. Então, como era parte do processo mercantilista, chegar em novas terras e encontrar principalmente ouro e prata, então o Brasil estava nessa lista, né? E no caso, na lista da coroa portuguesa, né? Como sendo uma das suas posses na América, para tentar encontrar, de alguma forma, uma atividade que gerasse renda, que gerasse lucro. Então, vocês têm até aqui o mapa representando o Tratado de Tordesilhas, que essas terras encontradas na América do Sul, no caso, essa parte, esse traço divisório aí, está mostrando as terras a leste, que pertenciam à coroa portuguesa, também conhecida como América Portuguesa, e as terras a oeste pertenciam à coroa espanhola, também conhecida como América Espanhola. Então, vamos lá.
Então, por que a partir de 1530 o rei de Portugal resolveu, então, colonizar essas terras? Mandar para cá pessoas de sua inteira confiança para explorar as terras brasileiras, conhecer mais a fundo e administrá-las, torná-las produtivas. Então, Portugal precisava efetivar a posse do Brasil diante daquelas ameaças que eu falei agora há pouco, a presença dos corsários, dos piratas estrangeiros, né, advindos da França, especuladores da França, da Espanha, da Inglaterra, né? Então, correndo o risco de perder a terra para esses especuladores, Portugal atentou para isso e resolveu administrar essas terras, iniciar o processo de ocupação e de colonização. No segundo ponto, você tem aí o declínio do monopólio português sobre o comércio oriental, ou seja, anteriormente, Portugal interessou-se em chegar até as Índias Orientais, lá onde, no Oriente, ele conseguia as especiarias, né, os temperos, os chás, que naquela época eram caríssimos. Isso gerava muito lucro. Só que Portugal veio perdendo força ao longo desse período, veio perdendo força desse comércio e já não era mais tão lucrativo. Então, para tentar compensar essa perca de lucros, Portugal também interessou-se em ocupar as terras brasileiras e colonizá-las. Um outro ponto que levou a coroa portuguesa a colonizar o Brasil foi a descoberta do ouro na América Espanhola. Ou seja, ao passo que os espanhóis encontraram ouro em regiões como o Peru, o México, a Bolívia, onde hoje ficam esses países, a parte da América pertencente à coroa espanhola, então Portugal intencionava também buscar o ouro aqui nas terras onde hoje é o Brasil e enriquecer com esses metais preciosos. Uma característica marcante aqui desse processo, que a gente conhece como processo colonizatório aqui nessas terras, é o Pacto Colonial, né? O Pacto Colonial que nada mais era do que o que muitos também denominam de exclusivismo metropolitano, né? Ou seja, o que seria isso? Seria toda e qualquer atividade realizada pela colônia, no caso, teria que ter como é que se diz? Teria que ter a permissão da metrópole, ou seja, a colônia só poderia ter relações e comerciar com sua própria metrópole, ou seja, Portugal, invasor, controlador, explorador, era a metrópole. A colônia, no caso do Brasil, que era invadido, controlado, explorado, era a colônia. Então, todas as relações existentes no Brasil só poderiam acontecer com Portugal, né? Portugal era quem ditava todas as normas, todas as regras. Isso a gente chama de exclusivismo metropolitano, ou seja, era uma exclusividade da metrópole resolver tudo sobre a colônia. Em outras palavras, o pacto colonial, também chamado de exclusivismo metropolitano, foi a política administrativa que marcou as relações comerciais entre a metrópole, a colônia, ao longo dos séculos XVI e XVIII, durante o período da colonização europeia na América. Então, nós podemos destacar também que quando os portugueses chegaram aqui, para dar início ao processo de civilização, aliás, de colonização, desculpa. Nós temos a introdução do cultivo
da cana, né? Foi uma das atividades introduzidas para gerar renda, para gerar lucro, que consequentemente teve que impulsionar o processo escravocrata, ou seja, trazer uma mão de obra escravizada, que inicialmente seria indígena, só que os índios, a grande maioria, não se deixava aprisionar porque viviam livres e não se deixavam escravizar. Inclusive, as guerras justas aconteciam de que forma? O que eram as guerras justas? Era uma forma dos portugueses meio que justificar as barbáries que faziam, porque aquelas tribos indígenas que também não se determinassem em seguir a religião católica eram, de certa forma, dizimadas pelos portugueses, eram escravizadas. E esse processo ficou conhecido como guerras justas, né? Para aquelas tribos que não se determinavam em seguir a religião católica, por exemplo. E muitos dos índios, eles foram tratados no processo que a gente conhece como escambo, né? Eram postos para trabalhar em troca de objetos do homem branco lá na coleta do pau-brasil, né? Então, a gente tem sim uma exploração da mão de obra indígena, só que os índios eram guerreiros, em grande maioria, não se deixaram escravizar, lutavam pela permanência na terra, lutavam pelo seu território, e aí os portugueses tiveram que trazer da África os africanos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, esse é um assunto para as próximas aulas, né? A sociedade açucareira e o escravismo no Brasil. Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.